Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Hoje nós vamos explicar de maneira bem fácil e tranquila o que é a doutrina dos espíritos ou espiritismo. Doutrina dos espíritos ou espiritismo. O que é? É o conjunto de princípios e de leis revelados pelos espíritos superiores contidos nas obras de Allan Kardec, que constitui a codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. O que revela a doutrina dos espíritos? Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Qual é a abrangência da doutrina dos espíritos? Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo aquilo que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humanos, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional e social. Quais são os ensinos, os pontos fundamentais da doutrina dos espíritos? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O universo é criação de Deus. Abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Além do mundo corporal, que é a habitação dos espíritos encarnados, que são os homens, existe o mundo espiritual, habitação dos espíritos desencarnados. No universo há outros mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos ou menos evoluídos que a humanidade. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. Esses são os ensinos fundamentais da doutrina dos espíritos. O homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo imaterial que une o espírito ao corpo material. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Constitui o mundo dos espíritos que preexiste e sobrevive a tudo. Os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para uma outra ordem mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Os espíritos preservam a sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Os espíritos reencarnam tantas vezes quanto necessários para o seu próprio aprimoramento. Os espíritos evoluem sempre. Em suas múltiplas existências corpóreas, podem estacionar, mas nunca regridem. A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende dos esforços que façam para chegar à perfeição. Os espíritos pertencem a diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que têm alcançado. São espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição máxima. São bons espíritos, aqueles nos quais o desejo do bem é o que predomina. E os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões materiais. As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem, sustentam-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e com resignação. Os espíritos imperfeitos nos induzem ao erro. Jesus é o modelo e o guia para toda a humanidade. E a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo contida no Evangelho é o roteiro para a evolução segura de todos os homens.
e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. O homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. A vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com o seu procedimento, de respeito ou não às leis de Deus. A prece é um ato de adoração. Está na lei natural e é o resultado de um sentimento inato no homem, assim como é inata a ideia da existência do Criador. A prece torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e com confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Agora vamos falar das práticas espíritas. Toda prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho que diz: dai de graça o que de graça recebestes. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo não tem sacerdotes, não adota e nem usa em suas reuniões e em suas práticas altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopo, cartomancia, pirâmides, cristais ou quaisquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. O Espiritismo não impõe os seus princípios. Convida os interessados em conhecê-los a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão, antes de aceitá-los. A mediunidade, que permite a comunicação dos espíritos com os homens, é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo desde o nascer, independente da religião ou da diretriz doutrinária de vida que seguem. Prática mediúnica e espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. O Espiritismo respeita todas as religiões do mundo e todas as doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha para a confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente da sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Jesus, o guia e o modelo. Kardec, a base espírita. Isso é o Espiritismo. Fiquem com Deus.